Aê! Agora! Aê! Aleluia! Aê! Sabe qual é o segredo? Quando enrosca, o que eu faço? Eu desligo o celular. Boa. Aí a conexão volta. É aquele velho problema de junta, né, Geraldo? Você tá Como é que bom, você cara? tá, meu querido amigo? Otimamente bem. Eu costumo dizer o seguinte: quando melhora, porque nós fizemos alguma coisa para merecer. Então, se não melhorou ainda, é porque você ainda não fez a sua parte. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte, né? Que é o que nos cabe. Exatamente. E todos nós podemos fazer a nossa parte todos os dias. As pessoas ficam esperando que alguém faça. Esse alguém somos nós. Né? Sem dúvida. As pessoas, assim, parar de esperar o que ele já tem. Eu falo para as pessoas o seguinte, Felipe. Olha, quando você achar que você tem um problema muito sério, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o causador do problema. Sim. Porque aí você vai na essência e começa a resolver o problema na origem, tá certo? Então, ou seja, tem um problema, vai lá na fonte, vai lá na origem, que resolvendo o problema na origem, você não quando chegar na ponta, está resolvido, tá certo? Sim. O segredo para você resolver os problemas, quando você levanta de manhã, depois da oração, da gratidão, que eu acho que é essencial, é você procurar um espelho para achar o filho da puta que está fudendo você. Vai lá procurar, né? É claro. A hora que você vai para o espelho, você já consegue começar o dia melhor, porque você acha o cara que está te ferrando. Uma vez que você assumiu que o cara é aquele ali que você está vendo no espelho, sim, aí se aquele cara está te ferrando, então o problema está lá. Se o problema está lá, qual que é o segundo passo? Fazer com que esse cara que você está vendo no espelho olhe para dentro. A hora que você olhar dentro, se você é o causador do problema, se você assumiu a responsabilidade do problema, significa que as ferramentas também estão aqui. Aí você vai lá e acessa a ferramenta. Para cada problema tem uma ferramenta aqui dentro. Você acessa e começa dali resolver os seus problemas. Agora, assim, cara, nós somos brilhantes, nós somos semelhança divina, está tudo aqui. Então, cara, para de terceirizar ao governo, o mercado, a economia, a crise, o parceiro, o fornecedor, o consumidor. Não, cara, tudo começou com você, porque se existe um problema, você é o centro do problema. Os problemas só atingem o criador. Então, ou seja, você tem um problema, você é o criador dele, senão você não seria atingido por ele. Mas o que está acontecendo agora? De quem que é o problema? Olha, é a primeira vez que eu vejo uma crise que não é gerada diretamente por alguém especificamente. É gerado por todos, porque nós cavamos esse buraco. Faz tempo que a humanidade está com a bússola de ponta cabeça sem direção. Nós cavamos o buraco. Então, ou seja, não tem para quem se apontar o dedo, porque assim, se fizer assim, aponta para cá. Tipo assim, tá igual para todos. Sim. O que significa? O fato de você não ter criado o problema não quer dizer que você não possa assumir a responsabilidade. Então, qual que é o passo que eu fiz agora? Eu não sou expert em nada, Fê. Eu simplesmente falo para as pessoas aquilo que eu faço, que eu pratico. Qual que eu fiz agora? Quando eu tive crise, quando eu quebrei das outras vezes e tive problema na minha economia, no meu universo que eu quebrei, os meus valores permaneciam os mesmos. Então, o que eu fiz? Achei o culpado, olhei para dentro e fui achar a ferramenta para arrumar. Agora, não tem o culpado. Eu vou para o espelho e eu sei que não fui eu quem criou o problema. Isso não quer dizer que eu não possa assumir a responsabilidade de trazer ele para mim. Quando eu trago ele para mim, não fico esperando o governo, o parceiro, o mercado, e eu trago o problema para mim, eu começo a fuçar as ferramentas e eu entendo o seguinte, qual que é o segredo agora? Você não precisa achar o culpado, porque agora é hora de você assumir a responsabilidade de trazer o problema para você. Aí ele fica pequeno e você começa a achar a solução. Porque é o seguinte, ninguém pôs fogo no dinheiro, ninguém mudou, parou de comer, de beber, de vestir. Então, significa você não parou de consumir. O básico, que a gente chama de essencial, seja o médico, o cara da limpeza, o cara que faz a comida, o cara que transporta, o básico está funcionando, o que significa que isso é uma rede de consumo. E o que não está podendo ser produzido neste momento, que você não consegue fazer em home office, que você não consegue fazer com tecnologia, está esperando essas pessoas para recomeçar. Ou seja, quando você voltar, tem o dobro de coisa para você fazer.
E as pessoas ficam com esse vírus na cabeça, achando que acabou o mundo e que agora ele não tem emprego, que vai acabar tudo e tal. Não. Como acabou? Está lá esperando para você fazer. E você imagina o seguinte, quando se para um processo, acumula o trabalho e o trabalho fica dobrado. Se você olhar, por exemplo, a China, olha, ela não está conseguindo entregar os pedidos, porque ela já começou. Quando nós começamos, tem um monte de país na Europa que não tem nem como recomeçar a curto prazo. É nós que vamos entregar a comida, é nós que vamos ter que reativar a nossa indústria, que nós tínhamos terceirizado para outro país. É nós que vamos ter que refazer aqui o que a gente estava buscando lá fora, o que significa que pode ter muito mais trabalho do que tinha antes da pandemia, antes da quarentena. Então, cara, o problema é o seguinte, é você se fortalecer e se preparar agora para a próxima fase, é para saltar. É você se preparar para melhorar e não ficar achando que tem um buraco lá na frente. Lá na frente não tem um buraco. O buraco nós já acabamos. Dá para começar de novo melhor do que nós paramos. É simples. Sem dúvida. Eu estou fazendo assim, o seu amigo Arthur está fazendo assim, o Guilherme está fazendo assim. Se meus filhos estão fazendo assim, eu estou fazendo assim, por que o outro não pode? Você está fazendo. Você está se mexendo. Eu sei porque a reserva começa a me mandar coisa aqui em casa. Não tem, ó, não está indo na loja, não tem problema, né, Geraldo? Mandamos até você. Então, olha isso. O shopping não está funcionando, então ele não vai poder te cobrar aluguel da sua loja do shopping, que está fechado. Então, mas você pode usar, nessa hora, ativar uma coisa que hoje está inevitável, que é a tecnologia, que é o digital. E é vida que segue. O mundo vai ficar diferente, mas nós podemos fazer melhor do que o que a gente vinha fazendo de forma mais humanizada. Porque você vê agora como as pessoas se falam, como as pessoas se conectam, como aqueles caras que diziam que estavam ultrapassados, que punham asilo. Agora está todo mundo preocupado com esses caras, porque esses caras são gigantes. E eles têm vivência e pode te ajudar a recomeçar. Todo mundo querendo conhecimento da cabeça branca, né, Geraldo? Então, agora nós descobrimos que nós temos os nossos cabeça branca, que a gente encostava achando que eles estavam ultrapassados. Ultrapassado, esses caras são gigantes. Agora nós descobrimos que nós temos família que a gente achava que não tinha tempo, não tinha agenda para a família. Cara, nós ganhamos um presente. As pessoas ficam falando desse troço aí, vírus para lá e vírus para cá. Gente, vocês já agradeceram? Já prestaram atenção? Que esse troço é um troço que, se brincar, é coisa de espiritualidade, é um presente, porque é o seguinte, até a guerra teve que parar, não tem guerra. Ai, que beleza. Ninguém guerra, né? Exatamente. Olha como nós parou tudo de bom e parou tudo de ruim também. O pessoal estava falando, mas o fulano tem arma química, o fulano tem bomba atômica. Então, está todo mundo quietinho, né? Agora ficou quieto, né? Geraldinho, deixa eu te falar uma coisa. A gente criou essa história aqui, enfim, esse bate-papo, para chamar vários empreendedores, né, amigos nossos, amigos da marca, para que essas pessoas, sejam cabeça branca, sejam cabeça não branca, mas com muita experiência, mas uma turma que vai ajudar a gente, e principalmente o pequeno e o microempreendedor, a passar por esse momento. Essa é a grande ideia nossa. E aí eu queria fazer uma apresentação formal. O Geraldo, gente, é uma das pessoas que mais me inspiraram e me inspiram na vida inteira. E aí não é só como empreendedor, mas como pessoa. Então, o primeiro contato que eu tive com o Geraldo foi, acho que em 2017, se eu não me engano, que eu fui no seu escritório lá na JR Diesel para te vender camisa social. Você lembra disso? Você lembra dessa história? Claro. Só que eu saí com uma aula de MBA de 2 horas. Então, assim, eu aprendi muito, muito, muito daquele primeiro encontro e desde então a gente se fala sempre. O Geraldo fez campanha para a oficina, foi nosso modelo fotográfico junto com o Arthur. E ficaram lindas as fotos, né, Geraldo? Meu bebê. Exatamente, seu bebê. E ainda teve depois a foto sua, do Arthur e dos netos também, né? Como diz o outro, eu falo para meus filhos, né? Vocês tinham um valor inestimável para mim até chegar meus netos. Agora acabou, né? Exatamente. E aí, turma, assim, a ideia hoje com o Geraldo é tentar pegar
O Geraldo, fundador da JR Diesel, autor de best-seller, e uma pessoa que se julga irritantemente positivo, irritantemente feliz. Além disso, Geraldo, tem um áudio que você me mandou uma vez, tem vários ensinamentos que você me deu na vida que eu nunca esqueço. Só que teve um áudio depois de uma campanha dessa que a gente fez juntos e tal, e aí você me falou assim, fique sabendo que agora com a sua entrada aqui em São Paulo, agora com a abertura da loja, você tem um irmão negão aqui em São Paulo. Então, sempre que precisar do seu irmão negão, vem aqui até ele. E eu sei que eu posso contar com você, meu amigo, para qualquer coisa. Tenho certeza absoluta. De coração. Ó, gratidão pura. Gratidão pura. Ô, turma, ó, além disso, eu queria propor uma coisa aqui para vocês, tá? A gente está fazendo essa campanha e a gente precisa que esse conhecimento saia daqui e chegue em milhares e milhares de pessoas. Você vai dar um print da tela. Com esse print aqui nos stories, você vai postar nos stories marcando @oficina, @Geraldo Rufino, pode me marcar também, @MSFelipe, e marcar 3 amigos seus empreendedores que precisam receber esse conhecimento. O que a gente vai fazer? A gente vai transcrever essa live para um e-book e você vai receber esse documento de graça na sua casa para você poder estudar não só a história do Geraldo, o que o Geraldo Conteúdo vai falar aqui e o que os outros empreendedores falaram também, tá? Então, ó, print da tela, @oficina, @Geraldo Rufino e os 3 amigos seus que devem receber essa informação. Geraldinho, obrigado por aceitar esse convite. E aí eu quero começar com uma pergunta que é: um cara que coloca lá na descrição do Instagram dele, eu já quebrei 6 vezes. O que esse cara que já quebrou 6 vezes tem para ensinar para a gente nesse momento? Como é que a gente passa por esse sufoco, meu amigo? Na realidade, gente, como eu falo sempre que eu quebrei 6 vezes, as pessoas ficam achando que eu fali, que eu fracassei. Eu não fali e não fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro e reinventei. Olha, gente, o mais importante é você agora, neste momento, que é mais uma das crises de várias que eu já passei, é só você usar uma ferramenta que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós. Eu sempre usei a mesma ferramenta. Eu sempre me fortaleci nos meus valores. Você tem que ir para o espelho e fazer a seguinte pergunta: quais são os seus valores? Onde é que está a sua base? O que te fortalece? O que te trouxe até aqui? Quem é você? Para onde é que você quer ir? Você conhece você? Quais são os seus? Quem são os seus? Quem são as pessoas que você se conecta? Onde é que você carrega as baterias? Você tem uma família? Você tem pessoas que te amam? Você ainda tem mãe? Não tem mãe, mas que valor que você dá para a sua existência? Cara, quem é você? Quem são os seus? Vai lá e começa a buscar na sua referência o que qualquer um de nós tem de mais forte e que faz com que as outras coisas fiquem pequenas. Os valores, a gratidão, a espiritualidade, cara, o relacionamento, as pessoas. Não é o ter, é o ser. Você é quem? Se relaciona com quem? Parte de onde? Para ir para onde? A essência da felicidade faz parte do seu propósito? Ou você ainda fez um propósito e não pensou que o quesito número 1 tinha que ser feliz? Você, para ser feliz, você precisa do outro. Onde é que você está se conectando com o outro dentro de casa? Onde é que o empreendedor começa a carregar as baterias? Quando levanta de manhã e aprende a fazer network dentro de casa. Que serve um café para a mulher ou para a mãe. Que recebe um café da mulher ou da mãe. Cara, conexão. Que dá um abraço. Que se corresponde com os seus. Não importa se é sogra, se é filho, se é cunhado. Os seus. Quem está debaixo do seu teto. Você quer empreender? Você quer se relacionar com o público, com o cliente, com o fornecedor, com pessoas. Começa dentro da sua casa. Se você aprender a se relacionar com os seus, dar valor naquilo que você tem, na sua essência. Se você não conseguir se conectar e começar a buscar energia de onde está a sua própria existência, que é a sua família, vai ficar faltando um ponto de conexão para você conquistar o outro. Você não consegue fazer nada sozinho e você precisa começar de dentro de casa. Então, cada vez que eu passava por qualquer situação,
É era muito mais complicado no começo do que essa agora. Essa agora é café pequeno. As outras crises é o seguinte: eu tinha que assumir a responsabilidade. Eu sabia que eu estava envolvido, que era culpa minha, que eu fiz alguma merda, eu errei na estratégia, ou errei na compra, eu perdi o controle. Então, Sim. eu quebrei. Olha, o país faltou dinheiro. Não, gente, não fica culpando o terceiro, não. Toda vez que você está envolvido em qualquer situação que você entende que te prejudicou, direto ou indiretamente, você tem responsabilidade naquilo. Qual que era a estratégia que eu usava? Deixa eu ver onde é que eu consigo consertar a merda que eu fiz, porque você é responsável. Quando você traz a responsabilidade para você, o problema já fica menor, porque passa a ter um dono. O dono é você. Quando você é dono do problema, você começa a administrar ele, porque ele é seu. Então, gente, essa crise, para mim, é a menor de todas. É a única crise que eu estou participando e não sou o responsável direto. Eu estou assumindo a responsabilidade, mas eu não sou o direto responsável. As outras, a responsabilidade era minha e eu saí. Se eu sair daquilo que eu mesmo criei, por que eu não vou sair daquilo que eu estou trazendo a responsabilidade, mas eu não sou o criador? Então, pensa comigo. Gente, é só dinheiro a parte de economia. O que está pegando todo mundo, nós empreendedores, você empreendedor, e todo mundo que empreende também no CNPJ do outro, porque empreendedorismo é assumir responsabilidade, é ser produtivo, é ser locomotiva, é fazer alguma coisa para impactar mais alguém, não é ter CNPJ. Então, se você é vendedor numa loja, você tem que ser empreendedor, trabalhar para você, entender que a responsabilidade é sua. E, neste momento, não tem que ficar esperando que o dono do CNPJ pense. O dono do CNPJ já está pensando no tamanho do passivo que ele vai ter. Você tem que estar pensando em que solução que você vai dar para o time. Gente, é time. Não é quem fez o gol, não é o Gandula. Se o Gandula não jogar a bola, o atacante, fora da hora, o atacante não marca o gol. Nós precisamos de um time. Nessa hora é hora de você usar a reflexão, fortalecer aqui, ó. Nada impede você de trabalhar depois que você sai do ambiente que você atende. A hora que você vai para casa, é o melhor lugar que tem para trabalhar, que é quando você pensa. Agora, na quarentena, é uma oportunidade única de você crescer de dentro para fora, de você olhar no retrovisor, buscar as ferramentas que você não estava usando para crescer, buscar reconhecer que você pode ser melhor do que o que você estava fazendo. Sim. Reflexão. Tem um monte de gente esperando para retomar aquilo que você estava fazendo. Então, você precisa voltar fortalecido, mais humanizado, mais conectado, entendendo que você precisa do ser para poder ter. E não inverter a ordem dos valores. Quais são os seus valores? Então, essa coisa da crise, como é que você sai da crise agora? Cara, como sai da crise? Você não sai da crise, você passa pela crise, porque vem outra. A vida toda, as crises são necessárias. As crises é que nos ensinam a crescer, a inovar, ser criativo, né, Geraldo? A interagir, a buscar conhecimento, a buscar novidade, a ser criativo. Cara, sem crise a vida não tem sentido. Essa crise, além de nos ajudar a refazer a trajetória que a gente vinha muito louco, cada um fazendo em qualquer direção, além de nos ajudar a recomeçar, vai nos fortalecer para a gente buscar a nossa essência, que é rehumanizar. A humanidade está muito louca, nós precisamos resgatar a humanização. Tem um monte de empresas que eu faço palestras, que agora estão proteladas, que eles estavam buscando, pedindo para mim o seguinte: Rufino, mexe aí. Qual que é o propósito? Rehumanizar. Porque veio a máquina, veio a tecnologia, veio a ciência, veio a inovação para todo quanto é canto. Então, esqueceram as pessoas, esqueceram os idosos, ficaram descartáveis, esqueceram o fator família. Não tinha mais agenda para a família, nem tempo para a família. As pessoas foram ficando sem... morreu X do vírus. Ó, cara, se proteja. Mas você tem ideia de quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo? Então, isso já não era mais pauta. Isso estava fora. Então, o mundo foi ficando tão louco para armazenar o ter que esqueceram do ser. Então, gente, eu nunca perdi meus valores. Eu nunca deixei o ser. Então, cada vez que aparece uma crise, eu olho no retrovisor e eu olho a experiência, a vivência, o aprendizado, o conhecimento que eu já aprendi lá atrás, eu aplico de novo e eu começo de novo. O que precisa para isso acontecer? Só precisa eu estar aqui. Então, se você está aqui, se você está vendo essa live, se você está participando disso, significa que você está aqui. Esse é o princípio básico para que você consiga começar de novo. Ninguém desaprende. Você não esqueceu o que está armazenado aqui.
Você pega todo esse conhecimento e vai para a humildade e aceita começar de novo. Para começar de novo, você precisa de outras pessoas. Então, aprenda a conviver com essas pessoas. Aprenda a olhar as pessoas e ver que eles são diferentes. Aprenda a olhar as pessoas e ver que são obras de arte, que têm um valor extraordinário. E você precisa parar de olhar para as pessoas e ver um defeito. Lembra que nós somos semelhantes. O vírus está aí para provar que nós somos iguais, que passou a régua e que não tem para príncipe nem para mendigo. É igual para todos. Não importa o tamanho da empresa. Maior a árvore, maior o tombo. Cara, o que significa que todo mundo vai ter que recomeçar. E pare de subestimar. Se você tem um boteco, ou se você é sozinho no CNPJ de outro, está empreendendo no CNPJ do outro, se você tem um bar com ou um negocinho com 2 colaboradores, ou se você tem 1.000, 2.000, 100, 200, 500 colaboradores, cara, não comece a achar que o caso do cara que tem 1 bilhão é mais fácil. Esse cara tem um passivo que você não tem noção. E esse passivo agora está parado e a margem dele é pequenininha. Esse cara tem um problema igual ou muito maior do que o cara que tem 2 colaboradores. Então agora para de julgar. Não é hora de você avaliar, não é hora de você apontar o dedo, procurar governo. O governo é você. É o que você pode fazer na sociedade. É o que tudo pode acontecer a partir de você. Então, se você... A pergunta que ele fez, que eu demoro 1 hora para responder, é assim, como é que você faz para sair dessa fase? Cara, que fase? É só uma crise. Vão acontecer outro. O nome é... mas eu nunca vi um negócio assim tão grande. Negão, cada vez que aparece uma crise, você nunca viu ela. Por isso que chama crise. Porque ela é diferente. Toda crise é diferente da outra, mas é uma crise. Crise é um labirinto. Pensa bem. Quem constrói o labirinto? Nós. Pensa num labirinto. Pensa num parque de diversão. Tem um labirinto, né? Então, aquilo chama crise. E você entra lá. Todo mundo tem curiosidade e entra na porra do labirinto. A hora que entra no labirinto, ninguém constrói labirinto sem saída. O labirinto tem saída. Se você não se apavorar, se você não começar a bater a cara no vidro, com jeitinho, começa a olhar as brechas, começa a olhar a luminosidade, começa a olhar o caminho, começa a olhar para cima em vez de olhar para baixo, que você vai achar a saída. É só um labirinto, é só uma crise. Ele foi construído por nós e foi feito com saída. Não se arrebente batendo a cara no vidro. Procure a saída. Todos nós temos uma saída. Não tem labirinto sem saída. Então, Deus não sacaneia ninguém. Cada um, na sua proporção, na sua velocidade, na sua capacidade, tenha calma, se proteja, cuida bem de você, cuida dos seus e tenha discernimento, calma e visão, fé. Porque lá na frente tem luz. Se tem luz, tem saída. O que significa que não tem labirinto sem porta. A crise é só um labirinto. É só uma crise. Essa também vai passar. Incrível. Geraldinho, tem uma coisa que ficou muito marcada para mim, assim, quando a gente estava, né, conversando, sobre uma das vezes que você quebrou, e aí você falou assim, cara, os 2 caminhões saíram para fazer as entregas e os 2 caminhões sofreram um acidente. Aí eu quebrei. E aí teve uma outra que foi... Conta melhor para a gente aí. Como é que foi aquela que você quebrou e que você estava devendo, acho que 16 ou 20 milhões de reais? Essa foi terrível. Na verdade, é que assim, quando foi um estudo de caso, porque aquele videozinho, quando foi o estudo de caso do meu sucesso, me deram aquele videozinho para eu fazer palestra. Então, eu uso aquele videozinho e, então, naquele vídeo dizia o seguinte, na época, nós fizemos uma concordata e nós lançamos as dívidas de banco. E eu devia para um banco só 16 milhões de reais. Nossa! Aquilo foi o que coube no painel. Era o formal. E a concordata é uma formalidade, então você declara o formal. Mas eu devia para os amigos. Tipo assim, não tinha como pôr aquilo na concordata. Bom, cara, qual que é o problema? Eu nunca perdi a minha credibilidade. Eu nunca deixei os meus valores. O que significa que eu nunca fiz dívida maior do que meu patrimônio. Então, as mesmas pessoas, seja de banco ou o que for, sabia que ele me deu aquele dinheiro lastreado em alguma coisa. Eu tinha patrimônio proporcional à dívida. Só que se eu vendesse tudo e pagasse tudo, ninguém nem comia. Minha equipe acabou, fechou. Como é que eu ia crescer de novo? Então, só que é o seguinte, quando você é responsável, gasta dentro da sua possibilidade ou deve dentro do seu patrimônio, as pessoas não querem o seu patrimônio. Eles veem que você não sacaneou, que você está de boa fé, que as suas garantias estão lá. Ele olha para você, você não fuja do problema. Eu sentei lá no banquinho, eu esperava Deus do cobrador até o fiscal.
porque nessa hora até os fiscais apareceram. Gente, aí... Parece todo mundo, né? Mas, não... cara, olha que interessante. Os fiscais apareceram, eu olhei para os fiscais e falei, vocês têm cara de fiscal. Vocês, o senhor adivinhou, nós somos da Secretaria da Fazenda. Eu falei, que bom, seja bem-vindo. Acabamos de entrar na concordata faz 17 dias. Eu falei, senhor, o negócio aqui é sério, o senhor está com brincadeira. Eu falei, não, não é brincadeira, não. Eu acabei de entrar em concordata. Eu falei assim, mas o senhor está falando sério? Eu falei, Eu falei, você quer ver o documento? Eu falei, não, mas o senhor está rindo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu começar a chorar, tratar você mal, o que você vai fazer? Eu chamo a polícia. Eu falei, se eu tratar você mal e não deixar você pegar meus documentos, você chama a polícia. Se eu ficar cara feia e começar a chorar, você vai embora? Não, senhor, isso aqui é um negócio sério. Eu falei assim, então, filho, então seja bem-vindo. Você quer um suco de laranja? O cara continuou achando assim, senhor... Mas, ele nunca viu isso. Olha, o senhor é muito simpático e tal, mas eu queria falar com o proprietário. Eu falei, se o proprietário sou eu. Sou eu. Aí... o cara ficou maluco. Aí ficou meio assim. Bom, resumindo, eu os tratei com toda a dignidade, porque o cara que está lá e está fazendo o trabalho dele, seja o oficial de justiça, seja o fiscal, é o trabalho dele. E quem quebrou fui eu. Ele está fazendo o trabalho dele. Eu recebi esses caras com todo respeito, com todo carinho. Eles se tornaram amigos. Eles me ajudaram a organizar a empresa para eu poder apresentar a documentação de forma corretamente a nível fiscal para a minha concordata. Eles me ajudaram a me orientar como é que eu fazia melhor para não sonegar, mas para economizar o imposto que eu estava fazendo de forma inadequada. Eles reconheceram que eu não tinha maldade, então a multa foi menor e ganhei 2 amigos. O oficial de justiça que foi buscar o meu material, que começou a ver a apreensão, ele começou a negociar com os advogados dos bancos que iam apreender minhas garantias e dizia assim, poxa, deixa o rapaz trabalhar, ele te paga. Você ainda ganhou um vendedor ainda. Eu ganhei um negociador e um amigo. Os caras do banco começaram a rir, eles me deram prazo, me deram desconto e eu paguei todo mundo. Olha, cara, quando você tem um problema e você não foge do problema, ele passa a ser administrável. O grande problema é que as pessoas têm um problema, ela terceiriza a culpa, acha que a coisa não é bem assim, o problema não é só dela. Quando ele terceiriza, o outro não reconhece e ele alimenta o problema. Quando o problema volta para você, ele está tão grande que não dá mais tempo. Quando você vai rápido e já assume o problema para você, nós não temos um problema agora aí da crise? Não vamos ter uma crise óbvia, porque o movimento parou, o mercado fechou? Então, se você entender que você faz parte do problema, trouxer a responsabilidade para você, já começar a aproveitar a quarentena para ver como é que você trabalha o reinício, está resolvido o problema. Se você ficar terceirizando, esperando que o governo faça, esperando que alguma novidade ou que um vírus venha para comer o outro, isso não existe, cara. Então, ou seja, é você que faz. Então, se você acertar a mentalidade, começar a se acalmar, entender que você não chegou até aqui por acaso e estiver preparado na humildade, você consegue recomeçar. E você consegue ser melhor do que antes da quarentena. Olha, a mãe do meu bebê já está cobrando aqui o filho dela. É uma proteção aqui, cara. Nós já vamos entrar, daqui a pouco a gente... Olha lá, ó. Tá com inveja. Tá cobrando lá. Tudo bem? Pessoa, olha que interessante. Demais, um cara que trabalha a vida inteira, formou a família, e aí esses dias eu achei que eu estava perdendo a liderança e resolvi fazer uma eleição aqui em casa. Aí tem os filhos, os netos, a mulher. Eu falei, eu sou candidato, eu entro e ganho a eleição, né? Perdeu. Eu não ganhei um voto, cara. Tchau. Tá ferrado, hein, Geraldo? Na verdade, na JR Diesel, né? Presidente do conselho, fundador e tudo bem. Agora, quem manda mesmo é o Arthur, né? Olha, na realidade, quem manda é eu. Olha isso, olha como é que funciona. Eu mando. Mas quem manda em mim é a mãe dele. Então ferrou. Aí ela devolve o poder para ele. Então ele acaba mandando na porra toda. Mas quando se fala de Arthur, deixa eu apresentar meu filho. Olha, vamos lá.
O Arthur que você conhece é o Arthur executivo. Mas pensa num cara família, um cara exemplo de família. Eu tenho orgulho danado dos meus filhos, Arthur, Guilherme, exemplo de família. Uns caras que respeitam a mulher, respeitam o relacionamento, respeitam o casamento. Um cara que deu extensão, uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu não preparei meus filhos para serem os empreendedores que são. Eu preparei meus filhos para serem grandes pessoas e fui bem sucedido. Pense em 2 seres humanos do bem, 3, porque tem uma princesa que é a Gabriela. Cara, eu preparei meus filhos para serem grandes seres humanos. Eu acertei na mosca. Em cheio, né? Os negócios vieram por consequência. Então, assim, vocês vão conversar daqui a pouco com um cara que é o equilíbrio, é um cara que me serve de referência. Agora, como é que nós fizemos essa passagem de pai para filho? Cara, no respeito. Você pega a sua cultura, pega o seu conhecimento que ele respeita, e ele vem com a inovação, com a modernidade, com a tecnologia, e as duas coisas se completam. Não precisa ter conflito. Os pais precisam aprender o seguinte: o filho precisa chegar, família, traz com você. E os filhos que estão chegando precisam entender que o pai tem uma cultura, tem uma vivência, tem uma experiência que tem um valor. A hora que os 2 valores se encontram, você consegue ser empreendedor, você consegue melhorar o seu negócio sem perder o que você tem de mais raro e mais caro, que é a essência, que são os valores, que é a família. Aí você tem uma continuação agradável. E aí você tem uma grandeza do ser, que, por consequência, você tem o ter. Por consequência. E você consegue manter o que tem de mais raro, mais caro e mais nobre, que é a essência, que é ser feliz em família, que é manter a semente, a família. Os meus netos já têm a mesma continuação do que nós construímos com os filhos. Então, ou seja, quando as pessoas falam que eu sou irritantemente feliz, como é que um cara não é feliz com esse modelo? Cara, e como é que uma crise, seja lá do tamanho que for, ela chegou agora? Eu já estou aqui há 60 anos. Ela é muito menor que eu. E se você tiver 15, 20 ou 18 anos, ou 25, não importa. A crise chegou, essa crise que veio agora, ela chegou e ela deve ficar por aqui no máximo 90 dias. Cara, há quantos anos você está aqui? Você não vai superar isso? A quarentena é um período que é meio que de férias. Você acha que uma férias vai atrasar o seu processo? Cara, se prepara, começa de novo. E você vai ver que essa crise veio para nos fortalecer. E se você olhar dessa forma, olhar para cima e usar isso como vivência, como experiência, como aprendizado, você vai reiniciar e, com certeza, você vai sair daí um ser humano melhor do que quando você entrou. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Só te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Ah. Olha, que vocês têm um bom papo. Que você tá muito bonito aí de camisa da oficina, hein? Ah! A gente tá igual. Falar para vocês, a oficina gentilmente me veste. Então, se vocês acham um jeito que eu me visto de uma forma simpática, eu devo isso à oficina reserva. Ela me veste, eu sou muito feliz. É tudo de bom, tá? Eu sou um privilegiado. Meu amigo, muito obrigado do fundo do coração. E obrigado ao povo da oficina, porque assim, essa equipe pensa nos caras que sabem lidar com gente. Pensa nos caras que conquistam a pessoa. O comércio precisa aprender o que vocês fazem. Quando eu chego na oficina, inclusive sem ter toda essa aproximação com você, toda vez que eu ia na oficina, eu me sentia em casa. É isso que o comércio precisa fazer. Você precisa conquistar a pessoa. O cliente vem por consequência. Mas quando você conquista a pessoa, o outro lado, a outra porta, não vai levar o seu cliente embora porque ele deu um chaveirinho. Quando você conquista a pessoa com desconto, com promoção, com presente, e o outro dá um chaveirinho extra, você perdeu por causa do chaveiro. Quando você olha no olho, é de verdade, é sincero, gosta, tem carinho com as pessoas e conquista o ser humano, conquista a criança que está dentro de cada um de nós, que começa num sorriso. Aliás, o melhor treinamento que tem de venda começa e fecha no sorriso. Quando você tem esse que a sua equipe tem. Eu vou lá e eu me sinto em casa, muito bem tratado, e quando eu saio sem levar uma meia, eles me põem tapete vermelho para eu sair. Então, cara, é isso. Quando você conquista o cliente, é o que a reserva faz. Por consequência, conquista a pessoa, por consequência, esse cara vira cliente. Então, eu sou um cliente fiel da reserva por conta das pessoas que estão lá. A marca e a qualidade que está lá é uma consequência, que eu só conheci por causa das pessoas. É impressionante, né, Geraldinho? Como é que agora isso se torna algo muito evidente, né, cara?
Porque o cuidado, né? O cuidado com as pessoas, e aí você se tornar, né, uma marca que vira referência nesse cuidado, para nós é muito gratificante, porque é tudo que a gente sempre fez com uma loja, 2 lojas, 3 lojas, independe do tamanho, né? Você pode ter um micronegócio ou você pode ter um negócio monstruoso. Se você tiver cuidado com as pessoas, isso vale muito nesse momento, né? Meu filho está numa atividade muito parecida com você. A minha nora tem uma atividade parecida com você. Você vai falar com meu filho agora, pode ser que ele não toque no assunto, porque ele nunca leva a minha nora, que é quem manda nele. E ela tem como referência o atendimento. Ela é uma lady, assim, eu sou apaixonado. Legal. Ela é uma segunda filha. E ela tem esse dom de lidar com pessoas, de conquistar as pessoas. E ela está indo no mesmo segmento que a Reserva faz. Conquistando pessoas, levando qualidade e tendo cliente por consequência. Vamos deixar meu filho, né? Senão a gente não sai daqui. Vamos lá. Ó, beijo. Um beijo. Meu irmão, muito obrigado. Tá, ó, do fundo do coração. Coração para coração. Ah, eu vou fazer uma coisa com você que eu gosto. Chega pertinho, vamos dar um abraço. Vamos lá. Aqui. Ó. Aê! Beijo, querido. Beijo imenso. Fica com Deus, Geraldo. Fica com Deus também. Gente, espera aí. Vocês vão conhecer a extensão. Agora é o cara que manda. CEO da JR Diesel, Arthur Rufino. Arthur Rufino, meu bebê. Um abraço. Ô, turma, eu tô chamando o Arthur aqui em 2 segundos, tá? Depois dessa aula que a gente teve aqui com o Geraldinho. Opa! Fala, bicho. Beleza? Como é que você tá? Bem demais. Tudo bom? Tô ouvindo meu pai falar asneira aqui. Ô, bicho, como é que aguenta, né? Hein? Esse negão é treta. Ele é bom demais, cara. Nossa Senhora. É impossível não sorrir perto do Geraldo, né? Impossível. Não, é contagiante, né? Como é que é conviver com esse cara aí desde que você nasceu? Conta pra nós. Cara, é insuportável. Porque, não sei se você sabe, meu primeiro nome é Geraldo. Ah, é? Não sabia. Isso foi um inferno na minha vida por muitos anos. Mas hoje em dia eu já aprendi. Primeiro eu tirei o Geraldo, agora eu quero pôr de volta. Ô, Arthur, cara, obrigado, irmão, por estar, né, assim, aqui com a gente. Enfim, você sabe tanto que eu te admiro, que eu gosto de você. A gente já tem uma relação boa aí já há bastante tempo. Somos amigos, né? Apesar de você não ter ido na inauguração da loja de São Paulo, tá? Até hoje eu lembro disso. Geraldo estava lá e você não foi. Mas eu entendo que você estava doente, então não tem problema. Eu estava mal. Cara, assim, o que é a ideia, né? A gente falou um pouco aqui de futuro, né? De como é que as pessoas têm que lidar, né, com esse momento que a gente está vivendo. Eu queria entender de você, assim, quando você recebeu a notícia de que tudo ia, né, parar, enfim, de que ia ter lockdown e tudo, como é que você assimilou isso e como é que você disseminou essa história para os times? Cara, acho que você colocou um título muito bacana ali para essa live, que era do nosso conhecimento em crises, né? Porque realmente as crises transformaram a JR 3 vezes, 4 vezes. Né? 4 grandes crises fizeram muito pela JR. Uhum. A gente é muito grato pelo que aconteceu. Quando essa estava se aproximando, apesar de não vem ao caso a questão de se ia fechar, se não ia, e se deve ou não, a minha ansiedade estava muito mais relacionada a não estar percebendo ainda os sinais da mudança de comportamento de consumidor, as oportunidades que iam nascer, etc., do que necessariamente o medo da catástrofe anunciada. Vai acontecer. Então, a gente vai ter um problema econômico, a gente vai ter um problema de saúde, a gente tem que fazer nossa parte. Eu vejo que vocês estão fazendo super bem essa questão. A gente está lá no JR, doando comida para caminhoneira, a gente está fazendo tudo que dá para fazer para amenizar a dor, mas a dor está aí. Sim. Então, o nosso foco está totalmente voltado para perceber o que vai acontecer de agora em diante. Então, putz, o corona está aí já. Para mim, ele já é passado. Agora é lidar com ele. Daqui para... Meu pai fala muito isso, né? Com essa crise eu não posso fazer nada.
ela não é minha, né? Então eu assumo a responsabilidade dela e começo a trabalhar. E aí, no nosso caso, o que a gente olha hoje é muito a visão de digitalização. Não só e-commerce, mas você repensar um modelo de negócio, e a gente usa muito a nossa referência, né? A gente fala que a gente pratica um desmanche criativo durante as crises, porque a gente desmonta um modelo de negócio e se questiona o que dá para fazer com ele agora. E assim, até porque isso virou um hábito de forma cíclica, a gente está sempre desafiando o nosso modelo de negócio e questionando se ele é realmente o mais adequado para o momento. A gente já estava num processo de não só transformar a realidade da JR de forma digital, mas principalmente de mudar o nosso mercado como um todo. Porque desde que eu fiz a lei do desmanche lá em 2013, de uma crise, porque a crise era vamos proibir seu segmento. Tinha uma lei para proibir o desmanche de veículos no Brasil. Ou seja, né? Crise do tamanho do mundo, né? Do tamanho da empresa inteira. E aí foi a oportunidade que a gente teve para literalmente colocar em pauta a discussão de uma lei do desmanche. A lei do desmanche nasceu. E aí o resultado dela é que em São Paulo, a gente reduziu em 26% o roubo de carros e 17% o latrocínio, o roubo seguido de morte. Então, quando isso aconteceu, aí que nasceu. A JR já tinha 30 anos de idade, a gente percebeu que a gente tinha um propósito muito maior do que ganhar dinheiro ali. A gente salvava vidas com o sucesso do negócio e só a JR deixou de ser suficiente. Então, a gente precisava pensar como é que o mercado inteiro dava certo, como é que eu fazia desmanche ilegal fechar sem precisar de polícia dando tiro. E aí que a gente começou essa plataforma que vai entregar o nosso conhecimento, o nosso método de graça para os meus concorrentes, para que eles trabalhem no mesmo perfil que a gente, e aí a gente ajuda ele com venda de veículos, com marketplace para sair peça usada e também com a questão de logística reversa dos recicláveis. Então a gente deixa o cara mais, a gente fortalece o nosso concorrente e aí a gente percebe que o nosso negócio não era vender peça, era vender esse conhecimento e o serviço. Então, graças a Deus, a gente começou a fazer isso antes do coronavírus, e porque já tinha se tornado um hábito. Então, legal. O coronavírus, o que ele está fazendo com a gente hoje, ele está forçando esse hábito. E eu espero que muita gente perceba que vai doer, não vai ser nada agradável que a gente vai passar daqui para frente, mas é uma oportunidade enorme de desmontar o seu modelo de negócio, de fazer aquele desmanche criativo e revisitar tudo que sua empresa está fazendo aí no dia a dia. Ô, turma, eu não sei se ficou claro aí para todo mundo o que o Arthur está falando, mas imagina um modelo de negócio que você ensina o seu concorrente a trabalhar exatamente igual a você. Já pararam para pensar nessa história? Isso para que exista um mercado e que esse mercado seja cada vez mais profissional, né? E acabe com o mercado paralelo, né, Arthur? Então, assim, é um nível de desprendimento, né? E é um nível de abstração ali do seu próprio mundinho ali, senão você estava só focado na operação da JR, você teve que olhar para todos os lados, né, cara? Para se reinventar, né? Para falar Exatamente. assim, como que eu vou me quebrar para eu poder me colocar nessa situação, né? É exatamente isso. E acho que essa fase, cara, bate muito com o espírito da oficina e da reserva. Porque eu até mandei uma mensagem para o Rony esses dias, falando para ele o quanto que ele influenciou o meu comportamento na JR Diesel com a brincadeira do capitalismo consciente. É aí que eu me dei conta de que dava para a gente brincar com essa questão ali. E hoje a JR é um super case de capitalismo consciente, porque a gente literalmente salva vidas com essa questão de reduzir o crime através do empreendedorismo, mas o capitalismo consciente nunca foi tão válido quanto nesse momento, porque a gente está vendo uma porrada de empresas redesenhando seu modelo de negócio para, ganhar dinheiro, mas atender a população nesse momento de crise. E, cara, vai nascer uma porrada de oportunidade. A gente está falando de oportunidade de bancarização, porque as pessoas que não tinham uma conta em banco não estão conseguindo pagar as coisas porque é tudo delivery. Você tem uma mudança de comportamento porque gente que tinha medo de e-commerce e de delivery agora está sendo obrigada a entrar. Então, tem muita coisa interessante acontecendo. De novo, eu não estou me divertindo com crise aqui. Não estou falando que eu estou esperando que ela cresça. Mas ela está aí e a gente não pode fazer nada para mudar isso. Então, vamos aproveitar esse lado positivo do que ela traz também, né?
O Arthur, eu vi uma notícia de vocês hoje em algum jornal que era sobre a JR virar um ponto de parada dos caminhoneiros para alimentação, enfim. Porque os pontos de parada desses caras estão todos fechando, né? E aí não tem mais onde se parar, enfim, comércio fechado e tal. E aí, por que vocês tomaram essa decisão de abrir a empresa para que os caminhoneiros que passem ali por Osasco façam essa parada ali? Cara, é muito nesse sentido. O caminhoneiro hoje, ele está na rua para a gente poder ficar em casa, né? Ele está garantindo que tudo circule bem. Ele tem uma missão muito parecida com a dos médicos hoje. E o que acontece é que com a ordem do isolamento, da quarentena, os restaurantes de estrada estão todos fechados. Uhum. E aí, até por uma parte boa da nossa localização, nós estamos numa rodovia. A JR Diesel fica numa rodovia. E aí que veio a ideia. Falei assim, bom, esses caras estão circulando, não conseguem fazer nada, e a gente tem na JR uma equipe mínima lá para poder atender o e-commerce, etc. Eu falei, vamos aproveitar que tem restaurante lá, a gente vai preparar as marmitinhas de café da manhã e de almoço e divulgar que a gente está doando isso, não precisa comprar nada, é parar lá, entra, recebe a marmita e segue, não é para acumular gente, não é para fazer nada. E foi muito bacana, porque a campanha começou ontem, né? A gente começou a entrega ontem, e os caras choram, porque não é só a questão de, tipo, eu vou comer. O cara não ia morrer de fome, mas ele ia passar fome. A questão é que, tipo, tem alguém olhando por eles, entendeu? É muito uma questão de empatia ali naquele momento, de literalmente reconhecer que os caras são os heróis agora, cara. Sim. Eles, médicos e enfermeiros, os profissionais da saúde, sem esses caras a gente tava ferrado. Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto, cara, muito importante dessa relação, né? Acho que seu pai falou um pouco sobre isso também. Quando você começa a olhar para dentro de si, você começa a enxergar você no outro, né? E isso faz parte da empatia, né? Essa análise de você no outro, né? Cara, o que eu faria se eu tivesse na pele daquele cara lá, né? E o que eu posso fazer hoje para que eu torne a vida daquele cara, né? E de um cliente seu, né? Porque o dono de caminhão, o dono da transportadora, né? O caminhoneiro individual é um cliente da JR. O que eu posso facilitar a vida desse cara agora, né? Exato. E aí não tem contrapartida, essa é a parte mais interessante, porque assim, eu não quero esse cara na empresa agora, eu não quero essa troca de gente nesse momento, até porque eu posso vender de outras formas. Então o negócio é realmente ajudar o cara a manter a missão dele ali em dia. E no final do dia isso é um pouco do capitalismo consciente, né, cara? A gente tem que fazer o negócio funcionar. Sem dúvida. E aí, cara, assim, o que vocês estão trabalhando hoje, Arthur, com a previsão de retorno, cara? O que vocês imaginam? O que está desenhado aí na cabeça de vocês para uma previsão de retorno gradual? Cara, de novo, né? A gente é considerado um item essencial porque a gente é manutenção para o caminhão, né? Tá. Então, a gente tem sim uma equipe mínima lá funcionando e a gente só está levando para a empresa quem consegue ir ou de carro, ou a pé, ou de bike, para não pegar transporte público. Então, a gente não está muito com expectativas de curto, ou médio ou longo prazo do retorno. A gente não está fazendo essa conta. A gente está muito mais colocando energia nessas questões da digitalização para reduzir nossa dependência de voltar a saída do isolamento ali, né? Mas o que a gente espera muito é que o fim do isolamento, o fim da quarentena, ela não vai fazer todo mundo sair correndo na rua e ir para o bar e começar a consumir de novo. Então, a gente vai ter um retorno, sendo otimista, na minha opinião, super individual. A gente vai começar a ter um mercado um pouco mais parecido com o que a gente tinha lá para o final do ano. Mas, no fundo, a gente não vai ter mais o mercado que a gente tinha. Pode ser maior, pode ser menor, mas é um mercado muito diferente. Eu acho que esse é o principal recado hoje, né? A gente vai lidar com outro mercado a partir do fim talvez não do fim do coronavírus, mas do fim das quarentenas estendidas que a gente pode passar aí ainda. Sem dúvida. Cara, e aí, para finalizar, cara, assim, o que você deixa de mensagem para um empreendedor, um cara que
está começando e às vezes está passando por esse momento, né, muito difícil, seja um micro ou um pequeno empreendedor, quais são os ensinamentos aí que você tem tirado desse momento? Cara, a JR Diesel, todas as vezes, sem exceção, que ela enfrentou uma grande crise, a gente, até pelo mindset do negão, positivo o tempo todo, não sei o que, blá, 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 que até irrita às vezes. O bicho tá pegando e ele tá sorrindo. Você quer matar o cara. E aí a gente acaba começando a caçar esses pontos positivos. E o meu pai sempre foi muito do que tem para fazer hoje. Então, a gente não faz um super planejamento de longo prazo. Eu tendo a sempre desconstruir aquela imagem de que o Geraldo foi um super gênio, de que o Arthur fez um negócio incrível, que ele teve visão. Cara, a gente é uma raça que testa muito. Então, a gente testa pequenininho todo dia. E de tanto testar pequenininho, quando é pequenininho, mas a gente aprende pequenininho e vai acumulando. Quando a gente acerta, a gente até comemora pequenininho também. Toma uma Coca-Cola no final do dia ali, comemorando. Então, isso foi o que formou a gente e ajudou a gente a passar dessas questões. Mas o principal aí para esse momento, que eu costumo falar que é o negócio do desmanche criativo, e o mais difícil do desmanche criativo é você se tornar leigo no seu negócio. É você se colocar numa posição de quem não entende aquilo e depois reaprender. Porque o mais... Como eu resolvi doar a mentoria nesse período aí para todo mundo que quiser e tem me ligado até gente, tipo, o cara vende salgadinho. Eu estou atendendo até esse nível de empreendedor. Legal. E aí o cara estava ferrado, não sei o quê, porque ele estava pagando conta de luz do freezer e ia vencer e ele não ia conseguir vender aqueles troços. E aí eu fui orientando ele, não dei a ideia, mas eu fui orientando ele se tornar leigo, não sei o quê. E aí ele falou que acabou de falar comigo, pegou o carro para abastecer. E aí ele viu uns caminhoneiros querendo comer num posto e não tinham o que comer. E aí eu tinha falado para ele, falei, cara, queima seu estoque, depois você vê o que você faz. Porque pelo menos você não perde isso aí, queima preço de custo. Você gera caixa. Já perdeu, né? Já é certo. E aí o que ele fez? Ele teve a ideia na hora, depois que eu falei aquilo para ele, falou, eu vou assar esse trem aqui e vou vender aqui no posto. Pediu para o frentista topou e ele vendeu tudo. Mas ele vendeu acima do que ele já venderia se ele fosse vender congelado. Muito bom, é incrível. E aí, o que aconteceu ali? Ele se permitiu ser leigo no negócio dele, porque ele é o quê? Ele é vendedor de congelado. E daqui a pouco ele passou a ser o vendedor do negócio quente. Então, a gente tem que sair do nosso padrão ali, porque a zona de desconforto já chegou. O conforto acabou. Agora a gente tem que aproveitar que ela está aí e se chacoalhar para ver o que dá para fazer de diferente no nosso negócio. Incrível, cara. Incrível. Turma, estamos chegando no fim aqui do papo com o Geraldo e com o Arthur. Arthur, cara, obrigado. Pô, você é foda aceitar o convite aí nessa sexta-feira, 21h, né? Prazerzaço. Mas é por um ótimo motivo. Eu acho que a gente tá fazendo uma campanha que vai ajudar bastante gente aí, seja com conhecimento ou pelo menos com uma voz de inspiração, né, de quem já passou por momentos, né, muito ruins. A gente está com uma campanha que eu falei lá na hora que eu estava lá com seu pai, que é para a turma printar a tela aqui. A gente vai colocar um momento aqui para a gente printar a tela. Você vai marcar 3 empreendedores que precisam receber esse conhecimento. A live ela fica aberta durante 24 horas para você poder receber esse conhecimento e passar para a turma. Marcar @oficina, marcar @Geraldo Rufino, marcar o @Arthur Rufino. E aí a gente recebe um direct. Com esse direct, a gente vai te mandar uma mensagem, porque a gente está transcrevendo essas lives todas para e-book. Então, você vai receber todos os e-books, esses ensinamentos, essas aulas que a gente está tendo aqui com os empreendedores. Tá? Então, printa aí. Momento do print. Tá! Pode printar, que a gente vai mandar aí um e-book para todo mundo. Irmão, obrigado, tá? Tamo junto. Tamo junto.
Vocês são foda demais, só De aprendo com oficina. vocês. Ah, tá vendo, né, cara? Óbvio. Os meus modelos prediletos. Não tiro mais, só trabalho de oficina agora. E o home office é bom com ela, né? Pô, Confortável. incrível, incrível. Ó, obrigado, irmão. Um abraço grande, fica com Deus aí. Um abraço pra Valeu. família. Beijão. Um abração. Tchau, tchau.